Sofrimentos gloriosos. Vamos começar hoje essa série intitulada Sofrimentos Gloriosos. A primeira mensagem de hoje, sofrimento que fortalece. Vamos estudar um pouco da vida de Abraão. Mas essa palavra, sofrimento, é uma das palavras que mais tem vindo à nossa mente nesses últimos tempos. Porque todos nós estamos sofrendo, não é verdade? Todos nós estamos sofrendo em algum nível de sofrimento. Eu recebi essa semana notícia de irmãos que perderam seus entes queridos. Estão sofrendo por causa disso. Outros que estão com seus entes queridos doentes e estão lutando com eles para a recuperação. Isso está trazendo grande sofrimento. Outros irmãos têm perdido seus trabalhos e talvez você que está me assistindo hoje de manhã está preocupado com o seu trabalho, com a sua fonte de renda para sustentar sua família. E isso traz sofrimento também. E outros estão muito deprimidos por causa de todo o confinamento que estão vivendo. E isso traz grande sofrimento. A verdade é que ninguém gosta de sofrer. Nós não gostamos de sofrer. E a pergunta que vem na nossa mente, já que nossa natureza como ser humano tem sofrimento, como nós podemos tirar do sofrimento algo bom? Será que é possível tirar do sofrimento algo de bom? Será que nós podemos extrair do sofrimento algo que possa nos ajudar como pessoa e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor? É para responder essas perguntas que é a ideia dessa série, Sofrimentos Gloriosos. E é interessante pensar nisso, porque desde quando eu me entendo por gente, eu ouço que sofrimento é uma coisa que Deus manda para o ser humano para fazer com que ele mude. E muitas vezes eu ouvi isso, talvez você tenha ouvido isso, talvez seja o motivo porque alguns tenham certa mágoa com Deus, achando que Deus é que manda o sofrimento para disciplinar o homem. Mas quando nós entramos na palavra de Deus e entendemos um pouco mais sobre Deus, nós vemos que não é bem assim. Porque Deus é amor. E quando nós pensamos em amor, eu sou pai também, talvez muitos de vocês que estão me vendo agora de manhã também são pais e mães. E você quer o bem do seu filho. Você não quer que seu filho sofra. Muitas vezes nossos filhos estão sofrendo e a gente quer ajudá-los a passar pelo sofrimento, ou até mesmo livrá-los do sofrimento. Mas Deus também é assim. Deus ele não quer que nós soframos. Não é da natureza de Deus ter prazer pelo nosso sofrimento. Muito pelo contrário, como a própria Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe, Deus está falando aqui, nessa escritura, que Deus quer o nosso bem. Ele tem planos de coisas boas para nós. Sabe, esse trecho de Jeremias 29 foi escrito numa época em que o povo de Israel estava escravizado. Um povo bárbaro, como eram os babilônios, eles invadem Israel, e eles levam cativo para a Babilônia o povo de Israel, aniquilam praticamente toda a cidade, deixam a cidade numa miséria, e as pessoas, os jovens, a parte mais hábil, vai para a Babilônia como escravos. Imagina, e Deus usa o profeta Jeremias para falar isso, para falar sobre que o desejo de Deus não era que isso acontecesse. O que aconteceu foi a consequência dos atos desse povo que os levou ao cativeiro. E Deus está falando: olha, eu tenho planos de prosperidade para vocês, não de desgraça. Deus não quer o nosso mal. Quando nós pensamos em sofrimento, eu queria abordar sobre dois tipos de sofrimento que geralmente faz parte da nossa vida como seres humanos. Há vários tipos de sofrimento, mas especialmente dois deles, que são os mais comuns. Primeiro é o sofrimento quando nós estamos sendo submetidos a algum desafio. Nós chamamos a dor do crescimento, né? Que é quando nós estamos querendo melhorar. Por exemplo, você vai na academia, qual é a primeira coisa que você vê na academia? Você vira no pain, no gain. E você chega lá querendo adquirir musculatura, e você acha que vai ser fácil, mas não é fácil. Porque você tem que fazer exercício, tem que doer. A musculatura tem que doer para ela crescer, não é? A única coisa que cresce sem doer é a barriga. Porque quando você não deixa o barco andar, vai engordando, a barriga cresce sem dor. Mas na academia, para você adquirir musculatura, tem que doer.
Não é assim? Mesma coisa para perder peso. Para perder peso também é a mesma coisa. Você sofre, você paga o preço ali da dieta, de exercícios, para você perder peso. E ninguém perde peso na boa. É uma dificuldade, você tem que se esforçar. Mesmo para, por exemplo, quando você está estudando, essa imagem que a gente viu aí do rapaz ali debruçado no livro, na frente do computador, para estudar não é fácil. Você tem que ralar para você aprender, para você tirar boas notas, para você ser um bom profissional. O meu filho está estudando medicina e eu vejo o quanto ele se esforça, quanto ele paga um preço para poder aprender dessa profissão. Também nós vemos nessa foto que apareceu para vocês, essa moça debruçada na frente do computador, dando a ideia do trabalho, né? Que para você crescer, ser um bom profissional, você tem que ralar. Alguns vieram para o home office, trabalhar como home office, e achando que iam trabalhar menos, mas na verdade estão trabalhando muito mais, não é assim? Sempre a exigência de algo mais. E esse tipo de dor que leva ao crescimento, Deus aproveita. Deus sabe dessa nossa natureza e quer usar isso para o nosso bem. Sabe, há um escritor francês que deixou registrada a seguinte frase: não há ascensão que não doa, toda metamorfose faz doer. E não é assim? Quando nós queremos mudar algo na nossa vida, quando nós queremos ser transformados em qualquer área da nossa vida, dói. Dói, porque exige esforço, não é assim? O segundo sofrimento, que também é muito comum às nossas vidas, é o sofrimento pelas escolhas erradas que fazemos. Muito comum acontecer conosco isso. Escolhemos coisas erradas e vamos colher os frutos dessas escolhas erradas. Eu me lembro quando eu era jovem, quando eu era criança, há 8 anos, 9 anos, a casa onde eu morava tinha vários gatos. Entrava gato para tudo quanto é lado da vizinhança lá. A gente ficava irritado com os gatos, porque a gente não conseguia nem dormir à noite direito. E eu lembro de um dia, na maldade do meu coração de moleque, juntando com meus amigos, com meus irmãos, fizemos um plano. Vamos espalhar taxinha, aquelas taxinhas, sabe? Aquelas taxinhas que você usa para pregar algo no quadro. Vamos espalhar taxinhas com as pontas para cima, para quando os gatos vierem, eles se machucarem e irem embora. Olha só que perverso o coração dessa criança. Mas a verdade é que nós fizemos isso, na esperança de conter esses gatos. E o que aconteceu? Eu esqueci. E aí, quem pisou? Foi eu. Eu lembro da minha mãe tirando as taxinhas que entraram na sola do meu pé, porque eu entrei correndo e esqueci das taxinhas. Eu colhi as consequências do meu plano perverso contra os gatos. Logicamente que hoje eu não faria mais isso, mas assim, olha só, as escolhas erradas trazem consequências. E aí vamos crescendo, e alguns escolhem, por exemplo, más companhias, e vão colher os frutos dessas más companhias. Outros escolhem, por exemplo, drogas, e vão sofrer por causa das drogas. Vai trazer sofrimento para a sua vida, para a vida de quem escolhe, não é? Outros escolhem um relacionamento abusivo e vai trazer sobre a vida da pessoa sofrimento por causa dessa má escolha. Outros escolhem uma vida de traição e também vai acarretar a sua vida sofrimentos dessa má escolha. Sabe, pensando nesses dois tipos de sofrimento, eu queria estudar com vocês hoje a vida de Abraão. E ver como Deus ele está ali como um pai, não querendo que nós soframos, mas nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. E Deus está ali tentando nos ajudar, às vezes até mesmo com as consequências dos nossos erros, a nos levar, a nos salvar, para que as consequências não fiquem piores ainda. E nós vamos aprender com Abraão, nós vamos ver esses dois tipos de sofrimento e como Deus usou isso na vida de Abraão e trazer para a nossa vida e também nos inspirar com isso. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
Então você imagina Abraão recebendo esse chamado de Deus para ele, e ele estava lá. Abraão já tinha ficado rico, já tinha se estabelecido lá onde ele estava, e aí Deus aparece para ele e fala: Abraão, sai da sua terra, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Pensando no bem de Abraão. Sabe, esse tipo de sofrimento que vem por nos levar a algo melhor, faz parte da nossa vida. Como um pai que vê o filho sofrendo ali para estudar, sofrendo ali trabalhando, mas ele sabe, é para o bem dele. Isso aqui vai levar ele para um lugar melhor. E Deus sabia que Abraão, indo para essa terra que ele estava apontando, ia ser algo bom. Porque Deus tinha preparado algo bom para Abraão. Mas não foi fácil para ele. Imagina você sair, olha nessa foto que está agora aí na tela. Imagina ele saindo, levando a família um pouco insegura ainda com relação a isso, mas havia uma promessa por trás daquilo. E Abraão sai. Por que Abraão fez isso? Porque ele sabia que Deus cumpriria suas promessas. Deus cumpre suas promessas. Como fala em Números 23, 19. Eu queria que você me acompanhasse aí, em Números 23, 19, dizendo assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Abraão sabia disso, que Deus não é como homem, que faz promessas. Nós estamos cansados de ver promessas de políticos, não é? E aí você fica, às vezes, desacreditado, porque você fala: mais uma promessa, eles não vão cumprir. Ou, quando você vê, por exemplo, um casamento, e aí você vê lá o marido jurando fidelidade até o fim da vida, e a esposa também jurando fidelidade até o fim da vida, e depois nós vemos que no Brasil, 50% dos casamentos terminam em divórcio, ou seja, a cada 2 casais que se casam, um se separa. Mas Deus não é assim como o homem. Deus falou, ele vai cumprir. Abraão sabia disso. E ele sai e ele vai para essa terra. E Deus, depois que Abraão estava lá, Deus chega para ele e faz uma aliança. E essa aliança está lá em Gênesis 15, você pode acompanhar. Deus fala para Abraão: eu estou com você, tudo que eu vou te abençoar, confia em mim, vai dar tudo certo. Mas Abraão tem dúvida, porque ele chega, olha só o que fala aqui em Gênesis 15, versículo 2. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Olha que interessante, Abraão duvidou. Sabe, Abraão era considerado hoje o pai da fé. Nós vemos aqui que ele duvidou. Sabe como Abraão construiu a sua fé? Resolvendo as suas dúvidas com Deus. Abraão não ficou consigo a dúvida dele. Ele foi para Deus. Assim como nós estudamos naquela série anterior de Abacuque, que Abacuque foi até Deus para esclarecer suas dúvidas, Abraão também fez a mesma coisa. Ele foi até Deus para esclarecer as suas dúvidas. Ele questionou. Ele falou: Deus, mas como assim o Senhor vai me abençoar? O Senhor vai fazer que seja grande a minha geração, se nem filho eu tenho. Sabe, naquela época, havia um costume, na cultura deles, de que se um homem tinha uma mulher estéril, ele poderia adotar um servo, para dar como herança. Então ele chega para Deus e pergunta: Senhor, então vai ser através do meu servo? Deus fala: não, você vai ter um filho seu. Repare que ele não fala com qual mulher. Ele não fala, mas ele fala: vai ser um filho seu. E Abraão fica feliz com isso. Nós vamos ver um detalhe daqui a pouco sobre isso, né? Mas olha só, Deus esclarece a dúvida de Abraão. E eu sei que no clima que nós estamos vivendo hoje, nessa época de incertezas, muitas vezes nós estamos com dúvidas, com inseguranças, com medos. Sabe, irmãos e amigos, nós precisamos ir até Deus. É até Deus que nós vamos resolver nossa dúvida. É expressar. Deus quer que nós expressemos a nossa dúvida para Ele.
que nós falemos para Ele, que nós até questionemos a Deus, mas sem nos afastar de Deus. E procurando entender o que Deus tem para nós e confiando nas promessas de Deus, que são infalíveis. Em Gênesis 15, versículo 5, após Abraão olhar e falar com Deus, expressar essa dúvida, olha o que Deus fala com ele. Deus fala, no versículo 5 de Gênesis 15, levando para fora da tenda, disse-lhe. Deus está levando Abraão para fora da tenda e falando com ele. E lhe diz, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Olha que incrível isso. O próprio Deus, como um amigo de Abraão, leva ele para fora da tenda. Eu fico imaginando se eu tivesse no lugar de Abraão, sendo levado por Deus, Deus pegando pelo ombro, levando para trás. Olha para o céu, quantas estrelas aqui. Sua descendência vai ser maior que isso. Olha como Deus está sonhando com a vida de Abraão. E é assim o amor de Deus. Deus sonha com a nossa vida. Deus sonha com a sua vida. Deus não quer que sua vida tenha desgraças. O problema são as consequências das nossas más escolhas, que muitas vezes traz sofrimentos e desgraças para a nossa vida. Mas nós vemos aqui Deus sonhando com Abraão. E em Gênesis no versículo 15, no versículo 6, fala que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão creu. Sabe, o fato de crer, acredita justiça. Hoje nós cremos em Jesus. E se você não crê em Jesus, eu quero chamar você a conhecer mais sobre Jesus. Nós vamos ver que até nessa época, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, Deus estava já apontando para Jesus aqui nessa história de Abraão. Nós vamos ver logo no final. Mas isso nos acredita justiça, ou seja, através de Jesus nós podemos ser salvos. E o que acontece? Abraão fica feliz, passa o tempo, Abraão já era velho e estava demorando para que aquela promessa de Deus chegasse a se realizar na vida de Abraão. Sara, sua mulher, não tinha essa confiança que Abraão tinha. E olha que interessante, em Gênesis 18, versículo 13 até 14, o que acontece aqui é que anjos vão visitar Abraão e confirmam para Abraão que daria um descendente através da linhagem dele. E aqui em Gênesis 18, de 13 a 14, diz assim: mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Olha que interessante, só para a gente entender aqui, desde aquela promessa que Abraão, Deus leva Abraão para fora, e fala com Abraão, e faz ele sonhar com as estrelas do céu, passou um tempo, alguns anos, Sara não estava acreditando, Sara estava em dúvida, porque ela já estava idosa, e ela, na dúvida dela, e provavelmente Abraão contando para ela, que ele daria descendentes, que Deus fez a promessa a Abraão, Sara propõe a Abraão, isso está no capítulo 16, você pode acompanhar depois aí na sua casa, Sara propõe a Abraão que Abraão possua Agar, que era sua serva. E convence Abraão. Quer dizer, Sara induz Abraão a um adultério e Abraão peca também porque aceita isso. Fraquejou. Sabe, Abraão, se ele lembrasse da promessa de Deus, quando nós falamos lá atrás, que ia ser por meio de um filho dele, Abraão poderia pensar, poxa, em Gênesis 2, Deus fez o casamento, onde o homem e a mulher vão ser uma só pessoa, e vão ficar juntos, e a união dos dois se torna uma só pessoa. Ou seja, Deus fez o casamento monogâmico. Mas por causa do costume, da cultura deles, Abraão acaba cedendo. Porque na cultura também dizia, se o homem não tinha filho com a mulher estéril, ele podia possuir uma serva ou uma concubina para ter um herdeiro.
Mas Abraão poderia pensar, puxa, eu não vou seguir a cultura, eu vou seguir o que Deus quer falar. Eu vou seguir a vontade de Deus. E é assim que nós erramos, muitas vezes. Nós esquecemos da vontade de Deus, esquecemos das promessas de Deus. E aí queremos dar o nosso jeitinho, queremos dar a nossa manipulada aqui, para fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente quer. E a Sara, e com o consentimento de Abraão, fizeram isso. Qual foi a consequência? Ele teve um filho, chamado Ismael. O primeiro filho de Abraão não foi Isaque, foi Ismael, com a sua concubina, Agar, serva de Sara. E a consequência disso, desse ato de pecado de Abraão e de Sara, surge esse filho depois tem 12 filhos também, e hoje se atribui a origem dos árabes por Ismael, ou seja, os árabes são descendentes de Ismael, e os árabes, os muçulmanos, atribuem a descendência de Maomé sendo um descendente da linhagem de Ismael. E se você vê nesse capítulo 16, Deus estava falando que no futuro Ismael ia estar sempre em contenda com seus irmãos. Tanto é que depois, mais tarde, um dos filhos de Jacó, que é José, é preso, é vendido como escravo. E quem o compra são os ismaelitas, descendentes de Ismael. E até hoje, os muçulmanos vivem em guerra com os cristãos, e há um conflito sem fim. Olha só a consequência de um ato de Abraão e de Sara por não confiar em Deus, ou por esquecer da promessa de Deus. Mas Deus, vendo isso, não foi que Deus amaldiçoou, não tem nada a ver com isso, foi a própria consequência dos atos. E Deus está ali, tentando ajudar, quando nós pecamos, a nos trazer de volta. E em Gênesis 22, nós vemos, de novo, Deus trabalhando com Abraão para sempre trazê-lo de volta. Em Gênesis 22, versículo de 1 a 2, acontece uma das coisas mais marcantes da vida de Abraão, e provavelmente muitos dos que estão me ouvindo agora de manhã conhecem essa história. Passado algum tempo, Gênesis 22, de 1 a 2, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Sabe, eu fico imaginando alguns já pensando, eu até consigo imaginar alguns pensamentos agora de alguns que estão me ouvindo. Pensando assim, puxa, mas por que Deus está fazendo algo que parece cruel com Abraão? Parece cruel isso, porque um pai sacrificar um filho é inconcebível uma coisa dessa, não é? Só que aqui, se nós nos aprofundarmos um pouco mais, vamos perceber que é uma das maiores provas de amor que Deus faz com Abraão e conosco também. Porque Abraão, imagina só, tenta entender comigo, Abraão recebe Isaque. Depois disso que eu falei, Isaque nasce, e é o filho da promessa de Deus, é nascido de Isaque e de Sara. Então aquele menino cresce, e para um homem daquela época, ter um descendente direto era a maior preciosidade, porque era a continuidade da raça, do nome. Ainda mais com essa promessa que Deus falou, mostrando as estrelas. Abraão começou a tratar aquele menino como se fosse uma pérola, algo muito precioso, mais do que o normal, a ponto de virar um ídolo. A ponto de Abraão provavelmente colocar mais esperanças em cima daquele menino do que propriamente em Deus. E Deus, percebendo isso no coração de Abraão, Deus intervém aqui. Deus intervém porque ele sabia que se Abraão continuasse com essa idolatria, alimentando no coração dele a idolatria, ele ia se dar muito mal.
Porque Deus sempre lidou com a idolatria. Porque o maior mal que pode acontecer no coração do homem é quando o homem coloca esperança em algo que não é Deus. A história de Deus com os homens é isso, é Deus se mostrando o Deus provedor, e o homem muitas vezes se desviando e colocando o coração para depender de coisas que não são provedoras. Deus é o Criador. Ele não quer que nós coloquemos a confiança na criação, porque Ele sabe que nós vamos nos frustrar e vamos sofrer. E Deus também não queria isso na vida de Abraão. Deus conhecia o coração de Abraão. Deus não precisava provar o coração de Abraão. Deus já conhecia o coração dele. Essa prova foi para o próprio Abraão reconhecer e ter a certeza de que Isaac não era um ídolo na vida dele. E Deus faz isso por amor. Olha só o que Timothy Keller fala. Timothy Keller é um teólogo, e no livro dele, Deuses Falsos, ele comenta isso aqui sobre essa história. Ele fala assim: manter algo em nossa vida só é seguro se isso deixar de ser um ídolo. O que só pode acontecer quando nos dispomos de verdade a viver sem esse ídolo. Quando dizemos com sinceridade de coração: por ter Deus, posso viver sem você. Também Timothy Keller fala numa outra passagem do livro dele, Deuses Falsos, ele diz: ninguém percebe que Jesus é tudo de que se necessita, até Ele ser tudo do que se tem. Tudo o que se tem. Sabe, não é uma verdade isso? É uma verdade, porque é isso que nós estamos reconhecendo também agora nessa época de pandemia, não é verdade? Sabe, quando nós entramos em confinamento, começamos a perceber que muitas coisas que nós colocávamos nossa confiança, nós não estamos precisando delas agora. Nem podemos tê-las agora. E alguns estão percebendo que eu consigo viver sem algumas coisas. E isso está me levando muitos de nós a depender mais de Deus, a reconhecer mais Deus na nossa vida. Porque Deus sabe do mal que causa para o coração do homem a idolatria. E Deus quer o nosso bem. Sabe, escrituras como o Salmo 37, 28, que diz que Deus não abandona os seus filhos fiéis. Deus não queria abandonar Abraão com essa tendência da idolatria. Também em Jeremias 29, 11, que nós lemos, onde diz que Deus deseja que seus filhos fiéis prosperem e não caiam em desgraça. Deus não queria que Abraão caísse em desgraça. Por isso, Ele propôs isso, para mostrar para o próprio Abraão que era possível ele viver sem idolatria. Vamos continuar aqui em Gênesis 22, versículo 9 até 12. Para irmos aqui ao ápice dessa história. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Armou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Eu queria que você acompanhasse agora nesse videozinho, que nós vamos mostrar aqui de alguns minutos, para você ter uma ideia ao vivo de como, na realidade, como aconteceu essa história. Vamos ver. Pai. Sim, meu filho. A lenha e o fogo estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Senhor proverá para si o cordeiro. Ele proverá. Pai, está pronto. Pai? Pai? Pai?
fazendo? Pai, não! Isaac, você é o sacrifício. Por quê? Por quê, pai? Porque Deus disse que eu deveria sacrificar meu único filho, a quem eu amo, e eu creio que ele vai ressuscitar você. Por quê? Porque ele prometeu. Ele prometeu. Meu Deus! Abraão. 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 Eis-me aqui. Não coloque suas mãos sobre seu filho. Não faça nada para com ele. Pois agora eu sei que você é temente a mim. Porque você não negou seu filho, seu único filho, para mim. Isaac. Meu filho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, olha. Não é incrível essa história? Eu fico imaginando Abraão, eu como pai, andando 3 dias com meu filho, a dor, o sofrimento no meio do caminho, para ele passar por essa prova, ele subindo até o lugar, e quando o filho percebe que seria ele o sacrifício, o menino, eu fico imaginando o que esse menino pensou também. O filme mostra um pouquinho o que talvez tenha acontecido, e até que ele vai, e ele se coloca para fazer o sacrifício. Isso não deve ter sido nada fácil. Eu fico imaginando a dor e o sofrimento de Abraão. E logo após, Deus, quando ele vai fazer o sacrifício, Deus o impede. Porque Abraão também sabia das promessas de Deus. Lembrou das promessas de Deus. Que Deus não é esse tipo de Deus que sacrifica crianças. Que Deus não é esse tipo de Deus que faz o homem sofrer cruelmente. E ele vai até o fim e Deus é fiel. Em Gênesis 22, versículo 13 e versículo 14, aparece agora um significado que tem tudo a ver com amor para a vida de Abraão e para a nossa vida. No versículo 13 diz assim, em Gênesis 22,
Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Olha que incrível aqui, aparece um carneirinho. E aquele carneirinho serve de sacrifício. Sabe, Abraão não teve que sacrificar o filho dele para provar o seu amor a Deus. Mas Deus sacrificou o único filho por amor de nós. Esse cordeiro que aparece aqui já é Deus apontando para Jesus o que aconteceria lá em João 1, 29, onde João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já em Gênesis, 2000 anos antes de Jesus, Deus estava comunicando para mim e para você que o amor dele é muito maior. Que ele foi capaz de morrer, de matar o filho dele, de permitir que o filho dele morresse por nós. Não de matá-lo, mas de permitir que ele morresse por nós, como sacrifício. Esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus foi até as últimas consequências, por amor a mim e amor a você. Pensando nisso, em Romanos 8, 31, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, de graça, todas as coisas? Olha de novo, Deus demonstrando o amor. Deus não exigiu de Abraão que ele sacrificasse o filho dele para provar o amor a ele. Mas Deus foi até a última consequência por nós. E se ele nos deu o próprio filho dele, o que mais ele não nos dará? Esse é o amor. Quando você está sofrendo agora, como eu falei, estamos sofrendo muito nessa pandemia. Quando você está sofrendo, passando dificuldades que você está passando, as dúvidas, as incertezas, pensa nisso. Pensa nisso que primeiro não foi Deus que colocou você nessa situação. Foram as consequências de muitas coisas que têm acontecido ao redor de nós. E Deus, Ele é esse Deus que não quer que você sofra. E Ele vai usar esse sofrimento para levar você para o bem, para produzir coisas boas. Porque é como Ele fala, que Deus pode nos produzir coisas boas para nós. Que se Ele deu o seu próprio Filho por nós, que mais Ele não nos dará? É isso que Deus quer dar para nós. Então que possamos aprender com a vida de Abraão, que sofreu, que errou também, mas que Deus usou esse sofrimento que Ele mesmo gerou em sua própria vida, para levá-lo para o bem, para transformá-lo num homem forte, num homem que conquistou grandes coisas para Deus, que serve de grande exemplo para nós, e que mostrou através do exemplo de Abraão o que ele seria capaz de fazer através de Jesus. Nosso próximo encontro, nossa próxima mensagem, vamos estudar sobre o sofrimento que transforma na vida de Jacó. Mas isso na próxima semana. Não percam. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua misericórdia e Teu amor por nós. Pai, é tão bom saber que o Senhor não quer que nós caiamos em desgraça, Deus. O Senhor não quer o mal para nós. O Senhor não é um Deus cruel. Muito pelo contrário, o Senhor é um Deus amoroso que não poupou o Seu único Filho por nós. E essa história de Abraão enche nosso coração de alegria e de gratidão, porque o Senhor não poupou o Seu único Filho, Deus. E o Senhor não deixou Abraão sacrificar o próprio filho, mas mostrou para o próprio Abraão que ele não precisava de idolatria, que o Senhor o levaria a conquistar aquela promessa que o Senhor fez a ele, quando mostrou as estrelas do céu. Ajuda-nos nós também a confiarmos nas suas promessas, que o Senhor nos ama, que o Senhor quer o nosso bem, e que o Senhor vai usar os sofrimentos que nós estamos passando, que nós mesmos
muitas vezes geramos em nós, com nossos pecados, com nossos erros, ou por consequência dos erros de muitos ao nosso redor. O Senhor nos usa tudo isso para o nosso bem, para evitar coisas piores ainda, Deus, e para nos levar num lugar bom. E o lugar bom é na sua presença, Deus. Muito obrigado, agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Bom dia a todos, tudo bom? Meu nome é Léo, eu sou o marido da Valquíria, o pai da Camilinha. Gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu comigo finalzinho agora de maio. Estávamos em casa aqui, estava trabalhando no home office tranquilamente e paramos para o final do expediente para fazer a Santa Ceia. Aquela semana era o dia da gente fazer a ceia, a gente estávamos felizes, contentes, porque era a semana nossa, ficamos bem contentes com o convite, né? E estávamos na mesa, dando risada, lendo, marcando tempo, conversando, vendo como a gente faria, né? E aí, de repente, eu levantei para tomar um copo de água e dar uma movimentada no corpo, né? E aí eu senti uma dor muito forte na cabeça, repentina, extremamente forte, muito doída, assim, nunca tinha sentido isso na minha vida, uma dor tão forte, tão intensa. Aí, os próximos minutos foi só piorando isso, foi só complicando mais ainda, né? A Valquíria e a Camila me prestaram os primeiros socorros aqui em casa, né? Mas viram que não dava para remediar, tinha que levar no hospital. Enfim, me levaram até o hospital naquela mesma noite, né? Chegando lá no hospital, fui direto para fazer os exames. Eles detectaram então que eu estava tendo um AVC. AVC é um acidente vascular cerebral, uma coisa muito grave, né? Muito grave. Já comecei a entrar nos remédios, né? Comecei a entrar em muitos remédios na veia, né? E apaguei já dali. Bom, aí passei uma noite muito difícil, complicada, com dores, não conseguia dormir, tomando morfina para conseguir conter a dor, né? No outro dia, então, fui para a primeira operação, né? A primeira operação onde eles colocam um dreno para poder retirar esses líquidos que lá se encontravam, né? Junto com sangue, junto com mais. Essa foto aqui ao lado essa primeira operação que eu tive. Então, depois desse dia, eles identificaram que eu tinha que fazer outras operações, né? E aí, então, ficamos na espera da ambulância. A ambulância veio com o equipamento errado, voltou novamente no outro dia com o equipamento correto, e aí fui transferido para outro hospital. Nesse outro hospital, sofri lá uma operação assim que eu cheguei, que é angiografia, para identificar esses vasos que tinham rompido no cérebro, né? Então eu sentia muita dor, sofria muito em cada movimento que eu fazia, era muito complicado isso, mas fiz essa operação assim que cheguei lá. No trajeto, na ambulância, passei muito mal, era difícil qualquer movimento da ambulância, qualquer movimento me incomodava muito, as dores eram alucinantes. Bom, aí eu fiquei internado então na UTI desse hospital, né? E aí me preparando para a maior operação, né? Para a grande operação. E aí chegou o dia da grande operação, né? E enquanto isso não chegava, eu ficava sofrendo, ficava passando mal, mas resistindo, né? Quando eu estava indo para a mesa de operação, eu passei mal também. Teve um novo sangramento do mesmo aneurisma, né? Aneurisma cerebral roto, que é o que ele tem um furo, e aí eles ficam despejando sangue no cérebro, né? Isso é aterrorizante. Eu não conseguia pular de maca, sabe? Eu sofria muito. Então eu fiz essa grande operação que durou 11 horas. É essa foto aqui que vocês podem ver, né? E essa operação foi muito difícil. A recuperação, eu diria assim que eu estava respondendo muito bem a operação em si, mas as dores sequenciais são muito grandes, né? Você fica tomando morfina e uma série de outros remédios, né? Você consegue dormir por mais ou menos 2 horas, depois você toma outros remédios, tentava dormir de 2 em 2 horas,
enfim, fiquei lá por mais de 15 dias nessa cama, sabe, sem pouquíssima movimentação, não podia levantar dessa cama. Comecei a usar fralda lá, voltei a usar fralda depois de 45 anos, né? E exposto, sofrendo com dores, sofrendo dores intensas, mas resistindo, conseguindo resistir. E eu posso dizer assim que foi a experiência de morte que eu tive mais intensa da minha vida. Eu nunca sofri tanto com não poder me movimentar, não conseguir dormir, dores intensas, não poder se mexer, sabe? Muito complicado mesmo. Mas enquanto isso, enquanto eu estava passando por todo esse sofrimento, eu estava recebendo centenas e centenas de orações aí, de toda a nossa igreja aqui de São Paulo, de outros estados também. Recebi orações até de irmãos de outros países. Então isso me deu um encorajamento, isso me deu uma força tão grande. Eu senti que tudo ia dar certo porque muita gente orando por mim, pela minha recuperação. Senti extremamente grato por tudo isso. É como se eu estivesse sentindo essas orações acontecendo. E aí os médicos esclareceram para mim, né, como que é esse aneurisma que eu tive, né? Eles falaram assim, que de 10 pessoas, né, 5 não chegam no hospital. Elas morrem no caminho do hospital, 5. No hospital, 3 morrem na cirurgia, não aguentam aquela cirurgia e vão embora. Fica então 2. Um geralmente sai desse processo com sequelas, sem paralisação da fala, de uma parte do corpo, sem movimentar um braço, uma perna, e sim, com sequelas, né? Até coma você poderia ficar. E o outro é o meu caso, sem sequela nenhuma, sem risco nenhum de vida. Irmãos, isso aqui que aconteceu comigo, eu só posso dizer que foi Deus que fez isso na minha vida, né? Através das orações que eu recebi, através desse Deus bondoso que é, sem a gente merecer. Eu fiquei muito feliz com Deus, assim, não por ter sofrido o aneurisma, né? Mas por ter saído dele inteiro, por ter me recuperado rápido, por ter, enfim, ser uma pessoa que escapou da morte, né? Como isso me deu alegria, eu senti muito isso. Eu posso dizer que todo esse sofrimento que eu tive, né, ele veio fortalecer muitas coisas no meu coração. A primeira delas foi a gratidão, né? Eu comecei a ter muita gratidão por Deus, pelos livramentos que Ele nos dá, sabe? Pela coisa que Ele faz na nossa vida. Essa gratidão, irmãos, ela tem revertido onde em cada oportunidade que eu tenho, eu evangelizo mais hoje em dia, sabe? Enfim, com um relacionamento com Deus mais forte, sabe? Quando você intensifica mais a sua intimidade com Deus, né? Fez eu lembrar lá de Lucas 17, de 11 até 19, onde um leproso, né, volta de 10 que foram curados, né? E Jesus pergunta, cadê os outros 9, né? Os outros 9 foram para qualquer lugar, para qualquer direção, nem ligaram. Eu fico pensando que o que Deus quer nos ensinar é isso, sermos gratos, né? Sermos agradecidos quando recebemos uma enorme bênção na nossa vida, quando mudamos de vida. Ano passado fui restaurado na igreja, esse ano estou passando por isso. Só posso dizer que esse sofrimento que eu tive produziu em mim coisas boas, né? Sou novamente grato à minha família, especialmente, grato aos meus irmãos que oraram muito por mim, grato aos profissionais que cuidaram de mim, sem comentários do profissionalismo e do carinho deles, e grato a todos os meus amigos que lembraram de mim, meus parentes. Nossa, muito feliz por tudo isso. Desejo a todos um ótimo domingo, que a gente aprenda cada vez mais com o nosso Deus. Beleza? Até breve!